Quando você toma a pílula vermelha, fica muito difícil de viver nesse mundo. E eu optei pela pílula vermelha, então agora eu não tenho saída. Ou eu enfrento isso e vou até o final, ou então eu dou um tiro na cabeça e acabo com tudo. Morei num bairro muito nobre do Rio, que é a Lagoa do Rodrigo de Freitas, num prédio caríssimo. Meu pai sempre teve muito dinheiro, muito dinheiro. E aí meus pais se separam, minha mãe entrou numa depressão bem profunda. Só que nesse período que meu pai saiu de cena, ele perdeu o emprego dele. E aí as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, até chegar um ponto em que a gente morava num condomínio de luxo, mas não tinha absolutamente nenhum luxo. Você abria a geladeira de casa, tinha água e ovo, tinha um monte de barata nos corredores, nos cômodos. Já não tinha mais nenhuma estrutura de vida, que você sai da riqueza, da fartura e vai para um outro lado, ainda no ambiente do luxo, mas na miséria praticamente. E um dia eu cheguei na minha casa e estava lacrado, né? Quer dizer, eu fui despejado, mais ou menos uns 13, 14 anos, era a idade que eu tinha. Um amigo em especial, que foi uma família que me adotou nessa época, que meu pai sumiu e minha mãe também acabou se mudando para Londrina depois de um tempo. E aí essa família meio que cuidou de mim ao longo de uns 2 ou 3 anos ali. Esse meu amigo, ele é negro, e eu conheci ele numa ação de extrema violência e racismo dentro desse clube onde eu fazia hipismo. Porque a gente estava jogando futebol e tal, e aí a bola sumiu num dado momento. E a minha mãe, hoje ela não é mais, ela conseguiu evoluir, mas ela era muito racista naquela época. E obviamente você vai crescendo ouvindo as coisas e não tem muita referência, só tem a referência das pessoas próximas. E aí, tipo, eu acusei ele de ter roubado a bola e tal, ele ficou revoltado, a gente brigou. Mas depois de tudo, desse episódio que eu encontrei a bola, fui, vi que não era ele, pedi desculpa e tal, acabou que a gente ficou muito amigo e ele virou a pessoa que me acolheu no momento mais complicado da minha vida, que foi essa fase em que eu não tinha mais o meu pai nem minha mãe perto e a família dele que me acolheu. Agora, por outro lado também, nessa mesma turma de amigos que a gente tinha, eram pessoas que estavam começando a fazer música, né, rap na época. E essa minha turma saíram pessoas que se tornaram pessoas famosas também. O Gabriel Pensador é uma delas. O Mr. Catra, que na época não era Mr. Catra, o apelido dele era Negativo, em referência àqueles filmes de câmera, né. E eu comecei a crescer junto com esses caras e comecei a frequentar as comunidades, as favelas, e os shows e os lugares e ver, além daquela realidade que eu via ali da Zona Sul do Rio, da Barra da Tijuca e tal, existia uma outra realidade ainda, né, que ainda estava escondida. E ali, eu acho que ali foi fundamental para criar esse viés de consciência social que eu desenvolvi. Foi ali que as coisas meio que para mim ficaram bem claras, né, em relação às diferenças, às dificuldades que as pessoas passam, às facilidades que eu tinha e passei a não ter mais. Como sempre fui um aluno que gostei de história, de geografia, de ciências humanas, de modo geral, e aí eu acabei escolhendo a UFRJ e fui fazer ciências sociais no final dos anos 90 e 97. Nessa época o Brasil estava passando por um período de privatizações, era um período muito conturbado politicamente, economicamente, socialmente, e a minha faculdade era muito combativa. Então a galera ia pra rua, estavam querendo privatizar a Petrobras e tinham muitos combates na rua em relação a isso. E eu comecei a perceber esse outro lado, mais um lado dentro dessa questão social. Tomei a consciência de que a arte não podia ser só pela fama, não podia ser só pelo dinheiro, pelo prestígio de você desfrutar de uma vida de conforto e tudo mais. De que havia uma outra coisa por trás disso, que é a responsabilidade de tentar lutar por questões que são importantes, que são essas questões às quais eu luto. Eu sempre lutei por isso, sempre foi. Se você pegar vídeos meus de 2002, 2003, 2004, 2005, você sempre vai ver as minhas ações relacionadas à política, discursos no palco, ações de cunho social, sempre. Mas nunca tive atenção. Por quê? Porque a mídia não dava atenção para isso, as pessoas não davam atenção para isso. Só foram dar atenção para isso agora, de 2013 para cá, quando teve aquela coisa do gigante acordou. Quando você entra para o mercado do mainstream da música, começa a ver a televisão, como é que funciona a televisão, como é que é tudo mentira, você começa a ter um choque, tá ligado? De falar assim, caraca, tipo, tudo aquilo que eu fantasiava, que eu acreditava, que eu imaginava, é tudo uma farsa, sacou? É tudo feito por empresários, por pessoas que estão pensando aquilo ali para poder oferecer um produto para as pessoas consumirem sem questionar. E isso começou a me dar uma angústia muito grande. E eu não tinha por onde escoar essa angústia. Então eu escoei pelo blog. Comecei a escrever um blog, comecei a colocar minhas experiências de relação a coisas que eu estava vendo pelos bastidores, ou ideias, ou questões que eu estava existenciais mesmo. E foi a maneira que eu encontrei para poder criar um diálogo. Só que as coisas que eu escrevia, de alguma maneira, chamavam a atenção das pessoas. Depois de um dado momento, meu blog começou a ficar muito popular, muita gente acessando, muita coisa. Aí o pessoal da Globo.com me convidou para ter um blog da Globo.com, que era o Blog Log e tal. Eu falei, desde que vocês não interfiram no meu conteúdo.
Se vocês vierem interferir para dizer o que eu tenho que escrever, o que eu posso escrever, o que eu não posso, eu não aceito. Aí o cara falou, não, você tem liberdade total para escrever o que você quiser, o blog é seu e tal. Aí eu topei, porque ia ter mais visibilidade, óbvio, e eu uso o sistema. Eu não sou idiota, aprendi que a gente tem que usar o sistema. Para poder mudar o sistema, você tem que estar dentro do sistema e tem que usar o sistema, senão você não muda ele. Então eu comecei a postar minhas questões ali naquele blog e tal, e aquilo começou a tomar uma proporção gigantesca, comecei a ter 1 milhão de acessos por mês no meu blog, sem nenhuma mídia, sem nenhuma divulgação e sem estar na televisão. Porque por todas as minhas questões de opinião política e tudo mais, o Detonautas começou a ser marginalizado. Começou a não participar mais de festival, começou a não tocar mais na rádio, eu comecei a ficar estigmatizado como alguém que falava demais, como alguém que se metia em coisas que não tinha que se meter, porque artista não tem que se meter nesse tipo de coisa. Eu falei, cara, desculpa, eu acho que a arte é muito mais do que isso. O meu papel é muito maior do que só entreter as pessoas. Então isso começou a incomodar. Só que meu blog tomou uma proporção gigante. Eu comecei a disputar no Blog Log o ranking com escritores de novela da Globo. Começou a rolar ciúme. Os caras estavam ligando pro Blog Log, pedir para tirar o ranking porque era um absurdo. Que o Tico Santa Cruz estivesse na frente lá do autor, que eu não vou falar o nome, que era um autor mega popular de novela, que estava irritado porque o meu blog tinha mais visualização do que o dele. E aí eu fiz um acordo com uma livraria, que eles toparam colocar um banner na minha página e me dar R$500 de livro todo mês. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu montei uma mega biblioteca na minha casa, eu tenho munição para 20 séculos de guerra. Ali é da onde eu vou me respaldar e vou beber na fonte das coisas que eu acredito e tudo mais, porque eu acho que a gente vive dentro de um Matrix, a impressão que eu tenho é essa mesmo. É uma realidade paralela. Não é possível que as coisas não estejam tão evidentes para as pessoas, que a manipulação não seja tão evidente. Essa coisa orquestrada, né, de oferecer às pessoas informação sempre de forma editada, sempre de forma pela metade, sempre com meias verdades. Quando você toma a pílula vermelha, fica muito difícil de viver nesse mundo. E eu optei pela pílula vermelha, então agora eu não tenho saída. Ou eu enfrento isso e vou até o final, ou então eu dou um tiro na cabeça e acabo com tudo. Sempre expus a minha opinião, sempre. Na escola, eu escrevia textos apócrifos, né, relacionados a questões políticas e religiosas e temas que eram tabus dentro da sala de aula. Tirava xerox do meu texto e colava nas paredes, entendeu? Era tipo o que a internet faz hoje, na verdade. Eu nunca esperei das pessoas compreensão disso ou que elas concordassem comigo nas coisas que eu escrevia, ou mesmo que eu fosse ter alguma relevância em relação a isso. Quando eu vejo que os meus posts têm muita repercussão, mas eu não considero isso como as pessoas consideram, talvez. E se eu considerasse, talvez eu não fizesse. Porque talvez eu ia ter medo de fazer. O tamanho que as coisas estão tomando em relação a isso. Agora, num dado momento, eu fui pro olho do furacão. Quando teve que se posicionar por uma questão que era uma questão óbvia, né? Qual é o tipo de Brasil que você acredita, ainda com os erros e com os problemas e com as críticas que eu tenho, eu me posicionei. E aí, quando eu me posicionei, obviamente, como não tinha muitos artistas ainda posicionados, na época que eu entrei nessa empreitada aí, nessa luta, tipo, a coisa caiu muito pra cima de mim, né? Então tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que muita gente começou a prestar também atenção nos meus textos, nas minhas ideias e tal. O lado ruim é que eu comecei a ser bastante criticado, perseguido, ofendido, ameaçado. Enfim, a minha família começou a entrar numa rota de pressão muito grande. Então é uma coisa que eu tenho que ficar administrando e tentando levar da melhor forma possível. Porque a minha banda começou a tomar bloqueio de novo. Né? Eu comecei a não ir mais em nenhum programa de TV, comecei a não ir mais em nenhum programa de rádio. As pessoas não têm medo do que eu possa falar. Eu tenho a forma de perceber o mundo. A minha forma de perceber o mundo é uma forma que preza pelo valor humano. Eu acho que o mercado não se preocupa com pessoas, o mercado se preocupa com dinheiro. Me preocupa uma criança dentro de uma comunidade que talvez não tenha nunca acesso a uma universidade, ou que não vai ter chance na vida de poder se desenvolver. Né? Eu sou comunista? Não sou comunista. Eu sou socialista? Não sei se eu sou socialista. Eu sou uma pessoa que tem uma consciência social, sem dúvida nenhuma. Mas eu não li Marx. Eu não tenho conhecimento para debater com alguém que tenha conhecimento sobre Marx. A minha percepção é uma percepção de alguém que se preocupa com o outro. A percepção de alguém que se preocupa com o coletivo. Se isso é ser de esquerda, então eu sou de esquerda. Agora, eu posso te afirmar categoricamente que a grande maioria das pessoas que são ditas de direita hoje não são de direita. Muito mais ao centro e que tem, obviamente, condições de raciocinar de alguma maneira pensando pelo bem social, pensando pela questão social, mas elas têm, por outro lado, também a questão de querer viver num mundo capitalista, acreditam que seja o mundo que vai dar a oportunidade delas de ir na Disney, comprar um tênis, porque talvez elas achem que quando você fala de alguma coisa que socialize, vai tirar a oportunidade delas de poder ter. Porque o socialismo, na verdade, traria essas pessoas à pobreza, iria igualar todo mundo na pobreza. E não o contrário, oferecer a todo mundo a oportunidade de disputar de igual para igual condições de viver num mundo melhor, com mais condições de vida
dignas para todo mundo. Há uma confusão muito grande entre direita e esquerda hoje no Brasil, porque, na verdade, como há um discurso seletivo de massificação, de ódio a um partido político, no caso o PT, e a um governo, né, do Lula e da Dilma, enfim, que representam toda essa coisa diabólica que eles estão vendendo e tudo mais, e eu não comprei essa ideia, e as pessoas começaram a acreditar que se isso é a esquerda, então eu sou de direita. E isso é um equívoco. Você pode ser o que você quiser e ter a preocupação de desenvolver um bem-estar social para pessoas que não têm a mesma condição que você. Os caras chamam isso de esquerda caviar. Se você perguntar, pô, você é um cara de esquerda? Eu sou um cara de esquerda. Porque me preocupa se aquela família que recebeu o Bolsa Família, se ela tinha condição antes de viver sem esse Bolsa Família. Me preocupa se o filho do pedreiro, das pessoas que nunca tiveram acesso à universidade, se elas vão poder entrar numa universidade. Eu faço um exercício que é um exercício que todo mundo podia fazer. Entrar num restaurante chique, por exemplo, e ver quantos negros tem lá dentro. Entrar num hospital chique e ver quantos médicos negros tem atendendo. Para poder começar a entender que há uma diferença, entendeu? A direita do Brasil é fraca. É uma direita burra. É essa direita que a gente está vendo aí com o Bolsonaro, com o Feliciano, com essa galera estúpida, que se aproveita, na verdade, do ódio das pessoas e da superficialidade do discurso deles, que atende a essa demanda de necessidade imediata, de resolução de problemas complexos, para poder catequizar de alguma forma essas pessoas a favor deles. Mas essas pessoas, elas estão desesperadas, elas estão nervosas, elas estão preocupadas, elas estão desempregadas, elas têm que encontrar alguma coisa que salve elas. E se você vier com um discurso de aprofundamento dessa questão, não vai resolver. Quem é que quer se aprofundar quando está desesperado? Você quer uma palavra que te ajude naquele momento. Então essa é a diferença, entende? Eu acho que o brasileiro não é de direita. Eu acho que o brasileiro é de centro. E dentro do centro há o espectro centro-esquerda e centro-direita. Mas eu não acredito nesse viés de separação da forma como polarizou agora. Eu acho que a polarização de agora é uma polarização provocada por uma mídia seletiva, por uma forma de se comunicar equivocada, maneiras supérfluas de se analisar uma coisa tão profunda que é a política. As pessoas não têm tanto conhecimento para poder discernir o que é ser de direita realmente e o que é ser de esquerda realmente. Eu acho que dentro desse espectro, os extremos não me interessam. Nem o extremo à esquerda, nem o extremo à direita. Para mim interessa uma coisa que possa ponderar dentro da realidade do Brasil, o que ofereça condições para todo mundo de crescer, de se desenvolver, de ter acesso a oportunidades e de que possam viver dentro de uma harmonia. Se isso aí é conciliação de classe, o nome que as pessoas querem dar, eu não sei, mas a gente tem que fazer um trabalho, porque o Brasil é historicamente um país de uma desigualdade muito grande. Enquanto a gente não resolver essa desigualdade, não adianta o cara culpar o moleque que está no sinal assaltando os outros na rua. Isso é um viés social. Se eu não tivesse um sonho, se eu não tivesse tido oportunidades, eu podia ter me tornado marginal, podia ter me tornado um criminoso. A diferença entre alguém que se torna um criminoso e alguém que não se torna é só a oportunidade. Agora, não é possível que as pessoas não entendam que é um mecanismo cruel dentro dessa sociedade. E se a gente não diminuir essa crueldade, as coisas só vão piorar.